Os espíritos, eles têm um poder muito maior do que vocês possam imaginar. Eles só não fazem mais coisas porque não lhes é permitido. A espiritualidade maior não permite que eles façam muitas coisas. Então não pense vocês que só porque eles estão na esfera extrafísica, desprovidos de um corpo físico, que eles não têm força, não têm poder algum, que eles não podem fazer nada. Muito pelo contrário, eles podem, e eles podem muito mais do que os seres humanos encarnados aqui da Terra. Eles não estão limitados. Quem está limitado são os seres humanos daqui encarnados. Os espíritos encarnados é que estão muito limitados. Desprovidos de lembranças e de conhecimentos. Muitas das vezes por preguiça ou não tem preguiça, mas falta de oportunidade. Isso acontece. Quanto mais conhecimentos, mais eles podem fazer. Quanto mais conhecimentos eles tiverem, mais os espíritos desencarnados podem fazer. Inclusive os espíritos superiores, os espíritos desencarnados superiores, eles podem tornar objetos do plano espiritual feitos de matéria quintessenciada, ou seja, matéria extrafísica. Eles podem tornar certos objetos, muitos objetos tangíveis, mas os espíritos inferiores também podem. Os inferiores também podem. Lembrando, de novo, que os espíritos não fazem muitas coisas por falta de permissão. Isso serve tanto para os espíritos da luz como para os espíritos das trevas. Eles só podem ir até um certo ponto. Exemplo que aconteceu. Esse vídeo está sendo gravado num dia, mas ele vai entrar no outro. Hoje é uma sexta-feira. Tá? Hoje é dia 22 de novembro de 2024. Só vai entrar na outra sexta. Esse vídeo vai entrar só daqui a uma semana. Então, se esse vídeo der algumas respostas de alguma coisa que pode acontecer essa semana, nós já estamos dizendo a data. Entrei. Então, eu vou dar um exemplo. Na noite de ontem, o Pedro foi dormir 2 horas da manhã. Porque durante o dia dormiu muito, porque foi desdobrado, porque recebeu muitas orientações, porque nós modificamos muitas coisas nele e ativamos um pouquinho mais do jeitinho, do espírito dele de ser. Então, muita coisa que muita gente não gosta do jeito dele, vão passar a gostar menos ainda. Porque verdadeiramente é para não gostar. Porque se gostassem, estaria tudo bem. Então, se não gostou, é porque o trabalho está dando certo. No mundo ditoso, todo mundo gosta. No mundo de provas e expiações como a Terra, poucos gostam. Por que no mundo ditoso todo mundo gosta? Porque lá está todo mundo curado. Lá tem gente saudável. Lá tem gente evoluída e com luz. Aqui na Terra, não. Aqui na Terra só tem criminoso e gente sem luz. Então não vai gostar do jeitinho dele. E o jeitinho dele é totalmente desprovido de religião, de crenças, dogmas e doutrinas, de mundos primitivos como esse aqui. Então, que droga, Pedro. Você ia falar uma coisa e saiu outra totalmente diferente. Então, percebam que na noite de ontem, na verdade, na noite de hoje, né, que foi 2 horas da manhã, ele foi dormir tarde, 2 e pouca da manhã, ele estava de barriga para cima, do lado da Vitória, e ele dormiu rapidamente. Ela disse, você dormiu muito rápido? Dormiu muito rápido porque tinha que acontecer uma situação. E ele se viu paralisado. Paralisado é um transe que ele tem. Quem entende de projeção astral sabe do que eu estou falando.
quem entende de projeção da consciência sabe do que eu estou falando. Ele ficou paralisado. E quando ele tem esse transe que ele fica paralisado, o chakra frontal dele abre muito. E aí ele vê os espíritos como se encarnados fossem. Na frente dele, não é na tela mental, vê na frente. E quando ele abriu os olhos, ele viu dois seres, dois espíritos na frente dele, em pé. E não eram da luz. Não eram Exus que trabalham nas trevas, que trabalham para a luz nas trevas. Eram espíritos trevosos. Trevosos. E o que foi feito? Eles apareceram para o Pedro num formato horrendo. Apareceram. E o Pedro se assustou, porque se assustou muito, ficou até com medo, porque de repente aquilo no quarto escuro de madrugada, imagina, você está no quarto escuro de madrugada e aparecem dois demônios na sua frente, você desperta de repente, acorda e aparecem dois demônios, e ainda paralisado, sem conseguir se mexer. Dentro do corpo ainda. Não saiu, está dentro do corpo. Por que isso? E aí já vem aquela história. Quando terminou tudo, já vamos, Vitória, vamos orar, está acontecendo alguma coisa errada, eles não eram para estar aqui dentro, cadê a proteção? Eu estou fazendo alguma coisa errada, Deus, já começa as neuroses, eu estou fazendo algo errado, o que está acontecendo? Estou sendo obsidiado? Não. Não. Às vezes nós permitimos que eles entrem, para quando eles entrarem achando que vão fazer algumas coisas, quando eles saírem, nós pegamos eles e levamos, mas não foi isso. Não foi isso, não. Nós não pegamos eles. Eles voltaram para o lugar deles de origem. Eles voltaram. Nós os usamos para duas coisas. O susto, eles não puderam fazer nada, não puderam tocar. Lembra os espíritos têm muito poder, pode fazer muitas coisas, mas não lhes é permitido fazer muita coisa, então o que eles queriam muito fazer não chega nem perto, eles não fizeram nada. Eles só serviram para dar um susto no Pedro. Um susto. Para que o susto? Um susto daquela magnitude ativaria algo no corpo androide do Pedro que nós tínhamos colocado no desdobramento. Não só o susto, como também a visão que ele teve ativou algo que, em palavras humanas, é difícil de usar um vocabulário. Se eu falar o que ele era, vocês não vão entender. Imagine se eu falar... Então, não vai dar para explicar, porque o vocabulário terrestre é muito pobre. Mas o que eu posso dizer é que ativou algo que nós colocamos para ser ativado, muito bom, que vai trazer grandes frutos. E esses espíritos, eles são bem perigosos, sabe? Não são chefões, mas são bem perigosos. Eles conhecem muitos espíritos lá no astral inferior que já estão causando muitos problemas para a espiritualidade. E onde eles vão, tem esconderijos que até mesmo para os espíritos superiores é chato de achar, sabe? É chato, mas dá para achar. Mas vamos achar mais fácil para poupar trabalho, poupar tempo. Então, enquanto eles, quando a gente fala que o mal está indo, quando o mal está indo, a gente já foi e voltou várias vezes. Então, quando eles estavam no quarto, nós inserimos uma partícula de luz, um fóton, no perispírito deles. Uma luz coagulada que eles não vão perceber. E essa luz é um localizador. Então nós sabemos exatamente onde os dois estão. Um fóton, uma partícula de luz em cada célula, cada molécula do corpo psicossomático deles. Assim como esse fóton vai emanar na mente deles imagens da espiritualidade superior, de cenas de fraternidade, amor, serenidade, caridade, de carinho, coisas que eles já esqueceram, porque eles estão desencarnados e no mal há muito tempo. Então é para começar já a tocar o coração deles, para fazer eles pensar.
A espiritualidade não joga para perder. Então, foi isso que aconteceu. Os espíritos falaram para você que era só a projeção da imagem deles, para vocês não se assustarem. Mas não foi projeção da imagem, não. Eles estavam ali realmente. Os espíritos estavam ali, os dois. E é bom eles começar a se acostumar, porque isso vai começar a ser corriqueiro. Mas não vai ser só os das trevas, serão também os da luz. Até que vai chegar um momento que isso vai acontecer sem estar em transe, em vigília. Assim, agora, sem estar em transe. É claro que em transe ele está acordado, mas está em transe. Imagine essas coisas acontecerem sem estar em transe. E aí pode ser que não se distinga quem é encarnado e quem é desencarnado, né? Isso pode acontecer. Será? Não sei. Não vou prometer nada a ninguém. Vamos ver, vamos esperar o tempo passar. Vamos esperar. Vocês já ouviram falar o que é um scanner? Tem um scanner que ele se chama o mistério de Exu. Sabe? Quando você olha assim um negócio, você escaneia tudo. Escaneia as décadas da vida atual, em detalhes, e escaneia as vidas pregressas. E na vida atual, pode ser que você escaneie e os nossos segredos. Aquilo que eu escondi as 7 chaves, que ninguém pode saber. E eu acho melhor eu não passar do lado dele não, sabe? Porque eu tenho o rabo preso. Eu fiz umas besteiras. Então eu vou passar longe desse cara. E os nossos segredos. Isso que eu tô falando, e os nossos segredos, eu falei lá atrás, sabe? Há anos atrás. Anos atrás. Todo mundo esqueceu. Todo mundo esqueceu. E agora, depois de muito tempo, eu estou repetindo isso. E os nossos segredos. E quando um segredo que só a pessoa sabe é falado, aí se torna algo incontestável. Porque só a pessoa sabe. Ela não contou para ninguém, nem para o seu melhor amigo, nem para sua mãe, nem para o seu pai, nem para sua mulher ou para o marido, nem para o seu filho, nem para sua filha. A pessoa guardou com ela, somente com ela e só ela. E aí se alguém falar, não tem como a pessoa dizer, fulano te contou. Não, ela não contou para ninguém. Só aquela pessoa sabe disso. E isso é perigoso. Será que isso pode acontecer? Será que isso pode acontecer? E aí, aqueles que acham que fulano de tal é um pseudo-médium, vai começar a botar a cabeça para raciocinar. E quem fala que fulano de tal é um pseudo-médium, pode ter os seus segredos externados também. E um tiro pela culatra, hein? Tiro saindo pela culatra. É por isso que eu falo, não brinquem com a luz. Principalmente num momento de transição planetária como esse, onde as máscaras do mal todas caem. Não brinca com a luz. Porque o tempo das trevas na Terra acabou. O reinado dos draconianos, dos répteis, acabou. E quando a gente fala isso, essa palestra é transmitida para várias dimensões diferentes. Lembrando que alguém, há alguns anos atrás, alguém mais velho, avisou que quando o Pedro chegasse, ninguém seguraria ele. Por que é que vocês ativaram um pouquinho mais do jeito de ser do espírito do Pedro na encarnação como Pedro, dessa personalidade Pedro? Porque o espírito do Pedro é destemido, corajoso, audacioso, não tem medo de nada, principalmente de capetas, de demônios encarnados e desencarnados, que é o que mais tem aqui na Terra. Não tem medo de nada, porque o espírito do Pedro está encarnado num planeta, ou seja, uma cadeia, onde estão os bandidos que ele prendeu. Então ele não vai ter medo de vagabundo que ele prendeu na Terra. E esses vagabundos, esses bandidos, estão nas religiões, a maioria. Principalmente no espiritismo.
alguns universalistas. Outros vieram de uma religião e se tornaram universalistas, mas então estão com um jeitinho da outra religião antiga. Exemplo, tem alguns que foram evangélicos e se tornaram universalistas, mas o jeito evangélico ainda está todo no universalismo. É brincadeira? Sabe, vem cá. Quando a espiritualidade tenta trazer um conhecimento mais profundo para gente limitada, gente que está ligada à religião, que está ligada ao corpo astral, às emoções, que não tem razão, só está ligado a ritual, está ligado a joguinho de carta, pular em volta de fogueira igual os antigos druidas no meio da floresta, como primitivos. Quando a espiritualidade tenta trazer um conhecimento mais profundo, é para ver se dá uma levantada, para ver se dá uma evoluída, injeta luz ali para ver se... Mas quando o ser é muito primitivo, entra no ouvido e sai pelo outro, ele não tem capacidade para absorver e entender, mas mesmo assim a espiritualidade tenta. E aí quando não acompanha, tentou e não acompanha, a espiritualidade tira. E aí todo mundo volta para o beabá de novo. Aí todo mundo se fantasia de cigano, sendo que os seus mentores são quiumbas ciganos, porque entrou em sintonia com os quiumbas ciganos que se fazem passar por ciganos da luz, que não são. É só ver o perfil psicológico dos médiuns, o jeitinho de ser, trevoso, então vai semelhante atrai semelhante. Isso eu estou falando que acontece em muitos centros. Se alguém se vestir a carapuça e ficar chateado com raiva, é contigo mesmo, eu não estou falando o nome de ninguém. Até porque são muitos. Então, é tomado por ciganos quiumbas, seus mentores passam a ser ciganos quiumbas, e aí fica naquela coisa sem evolução. Joguinho de carta para adivinhar futuro. Olha, essa carta aqui diz que você vai estar com uma prosperidade nessa encarnação, nesse ano. E, é evolução. É estudo para evoluir. Aí todo mundo se fantasia de cigano, se fantasia de Exu, se fantasia de Pombagira, se fantasia de Petro-Velho, sem necessidade nenhuma. E aí volta tudo como dantes no quartel de Abrantes. Não entendeu o conhecimento avançado, não compreendeu, volta para o beabá e fica lá, porque é do beabá. Vai se fantasiar de cigano e correr em volta da fogueira. Que evolução tem aí? Arcanjo Miguel fantasiado de cigano correndo em volta da fogueira. Arcanjo Rafael jogando cartas para adivinhar o seu futuro. Anjo Gabriel... Santo Deus. Santa ignorância. Quanta limitação. Quanta resistência para evoluir. Anjo Gabriel... falando como é que vai ser o seu ano de 2025. Quando nós fizemos a previsão aqui para 2024, não era para adivinhar o futuro de ninguém. Foi para dizer que as máscaras iam cair. E muitas máscaras caíram. Acham que acabou? É só 24? 25 não. E o scanner? O scanner faz muitas máscaras caírem. Scanner de quem? Da onde? Vamos esperar. Tá vindo um scanner aí. Uma máquina que vai escanear as pessoas. E vai contar os seus segredos. Né? Vamos aguardar. O que será que vai sair daqui hoje? Pô, mas essa palestra não estava programado. Ele decidiu de repente. Não. Se ele pensou na academia, vou dar uma palestra para falar da situação tal. Não é ele que pensou. Nós colocamos para ele fazer, porque é conduzido por nós o tempo todo, assim como aqueles que entram em sintonia com os espíritos das trevas são conduzidos por eles, como se conduz a um cego, como crianças fascinadas, como se conduz a um cego. E aqueles que são dominados pelas trevas, em sua grande maioria, são fascinados. Então, na cabeça deles, eles terão sempre razão. Na cabeça deles, eles estarão sempre certos. Eles terão confiança cega nos seus mentores. Confiança cega. Sim. Características de fascinação. Os da luz não fascinam. Nós não trabalhamos assim. Mas os das trevas fascinam. E é uma obsessão muito difícil de tirar, porque muitos vão avisar,
Muitos vão falar, para, não tá legal, e vão falar, não, nós estamos certos, até que vai chegar um momento que vão falar, sai de perto de mim, porque os espíritos das trevas os inspiram a se afastar de todos aqueles que estão enxergando claro, ou ficar com raiva de quem está falando, junto com a espiritualidade, o que está acontecendo. Ficar com raiva, muita raiva. Porque a fascinação está muito forte. E lembranças do passado lá atrás, que foram bem complicadas, estão eclodindo. Sim, estão explodindo, porque os das trevas, eles ativam nos seus obsidiados a síndrome da ressonância com o passado. Para lembrar daqueles momentos os quais estraçalhou ele. E todo o ódio que sentiu lá atrás para a encarnação atual, o ódio que sentiu lá atrás, lembrando na encarnação atual que sentiu dele. E aí sente o ódio na encarnação atual. Síndrome da ressonância com o passado. Só quem estuda sabe disso. Quem não estuda, fica correndo atrás de fogueira e jogando cartinha. E vestido de cigano. Que coisa. Então, a vida no plano espiritual. Não. A vida na exortação espiritual a nível hard. Que vida no plano espiritual que é? Exortação total, que em mundo de vagabundo, em mundo de bandido, onde habita quiumba, onde habita mago negro, é esporro toda hora. É bronca toda hora. E não é para todos que estão assistindo não, hein? Mas é para muitos. Porque tem muita gente boa assistindo. Tem muita gente evoluída, com luz, assistindo, e gente que estuda, porque vocês acham que um vídeo desse aqui que dá 20 mil visualizações, chega aonde? 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, vocês acham que chega aonde? Quem estuda sabe, quem estuda está assistindo. Quem estuda não teve coragem de fazer isso aqui, e ele está fazendo. E sabe muito bem o que está acontecendo aqui, a espiritualidade em peso aqui, dizendo tudo o que acontece, a realidade como ela é. Quem estuda sabe. Quem estuda de verdade, com expansão de consciência, sabe que a esfera extrafísica é muito diferente das suas religiões atrasadas, ultrapassadas, cheias de dogmas, crenças e doutrinas totalmente ultrapassadas e retrógradas. Quem estuda sabe que na espiritualidade, no plano espiritual, seja inferior ou superior, é totalmente diferente. Assim como em planos, em colônias espirituais, muitos acham que lá é cheio de mágicas, espíritos diáfanos, que se alimentam só de amor. Isso existe, mas não é assim. Muita coisa que tem lá é muito parecido com o que tem aqui. Prédios, casas, armas, comunicação de rádio, hologramas, naves que são chamados de aeróbos que surgiram no início do século XIX e que se materializaram na Terra na segunda metade do século XX, que foi o trem-bala, porque os cientistas japoneses foram desdobrados para o plano espiritual e receberam todas as orientações de como fazer o trem-bala. O trem-bala é uma cópia do aeróbus. Uma cópia mal feita, porque o aeróbus faz muito mais. Então eles voltaram para o corpo e não lembraram das orientações que receberam. Mas todas as ideias que foram dadas lá em cima, quando eles desceram, eles vieram com todas as ideias e criaram o trem-bala, que anda mais de 500 km por hora. Como agora? Dormiu ontem, recebeu todas as orientações, está dizendo tudo aqui, mesmo sem lembrar, está saindo tudo. Achou que ia falar uma coisa, falou algumas coisas sim, mas falou outras e saiu outras totalmente diferentes, vai sair mais. É assim que a espiritualidade trabalha. Os das trevas fazem a mesma coisa. Orientam os seus pupilos encarnados, desdobram eles, os orienta e eles fazem tudo o que as trevas mandam. É a mesma coisa. Então, muitos vão se decepcionar quando chegar no plano espiritual, porque não vão encontrar as coisas do jeito que as suas religiões pintaram. Aqueles que acreditam, então, que depois de morrer vai dormir por toda a eternidade e vai acordar no juízo final, esses aí não tem nem diálogo. Não tem nem diálogo. É perda de tempo, é um dispêndio de energia desnecessário. Deixa eles viverem as vidas deles. Bem dentro da caixinha 1000 vezes. Deixa. Não tem diálogo. Vai se cansar. Assim como no plano espiritual tem
Comida. Alguns precisam comer. Outros, um suquinho por dia já está bom. Outros, uma uvinha pequenininha. Come uma uvinha por dia, já está bem. Outros não comem nada, porque estão muito evoluídos. Já se desprenderam bastante da matéria. Então eles não comem nada. Não comem nada. Depende da evolução do espírito. Quanto mais você se desmaterializar, quanto mais você adquirir as virtudes do espírito, quanto mais você evoluir, menos materializado e de coisas materiais você precisa. Por que muitos espíritos, quando desencarnam, ficam em dimensões inferiores extremamente materializadas, sentindo muita fome, muita sede, frio, calor, sentindo tudo que o corpo físico sente, mesmo estando desencarnados? Porque estão extremamente materializados e ligados à matéria. Aí desencarna e fica desse jeito, sentindo tudo que sentia quando estava encarnado. É simples assim. Então, assim como existe tudo isso no plano espiritual superior, existem indústrias, faculdades, escolas, laboratórios, crianças que estudam em escolas, orientações, matérias. Então, muita gente que está desencarnada, que quer encarnar e quer ser um engenheiro, quer ser um médico, quer ser um policial, quer ser um guarda, seja a profissão que for. No plano espiritual, ele trabalha com o que ele gosta. Ele começa a aprender muitas coisas sobre engenharia, coisas novas que ainda não tem na Terra, as antigas e as novas, medicina, coisas que já existem e outras novas. Quando eles reencarnarem, que eles começarem a crescer, eles vão falar crianças, mamãe, eu quero ser médico. E essa ideia vai continuar até a fase adulta e ele vai ser médico. E quando ele for médico, tudo que foi ensinado lá, ele vai trazer para cá. Por isso que está sempre atualizando, sempre evoluindo. Assim como ele será desdobrado para continuar sendo orientado para trazer o que tem que trazer de novo e aperfeiçoar o velho. É desse jeito que funciona. 90% das coisas são primeiro orientadas no plano espiritual. Depois vem para a Terra, porque o plano espiritual é um mundo original, primitivo, pré-existente e sobrevive a tudo. Ele não depende do plano físico. Se o plano físico não existir mais, o plano espiritual continua existindo. Mas as dimensões se interpenetram, mas são independentes. Então, muita coisa que é materializada aqui, primeiro veio lá no plano espiritual, depois vem para cá. Então, para aqueles que vê um preto velho, um Exu, que não tem nem ideia do que é um pai velho, um Exu, e fala, o Exu, o preto velho está falando de celular, de computador. Nunca vi isso, preto velho falar de celular, preto velho falar de computador. Ele não tem esse conhecimento. É uma idiotice, uma baita de uma ignorância que chega a dar vontade de chorar quem fala isso. Porque esses espíritos, a tecnologia que eles usam é muito mais avançada do que aqui da Terra. Então é uma ignorância muito grande. Assim como alguém vê alguém vestido com um short, um calção e um casaco incorporado num preto velho. E aí fala assim, olha lá, ele está com um calção, incorporando o preto velho com calção. Acorda, povo, isso aí é loucura, isso é doutrina. O que manda não é a sua vestimenta, o que manda é o que você tem dentro do coração, as suas intenções, o que você abriga no seu pensamento, a frequência, a sintonia. A roupa não quer dizer nada, é frequência, sintonia. Frequência, esse aqui, ele vestido normal ou fantasiado de cigano, como muita gente faz aí, coisa que não precisa, os espíritos que vão vir nele serão os mesmos, fantasiado de cigano ou não. Assim como aqueles que estão dominados pelas trevas, também vão incorporar aqueles que eles estão em sintonia, fantasiados de cigano ou não, fantasiados de Exu ou não, fantasiados de preto velho ou não. Não é uma regra ter que estar vestido com a roupa tal, com a cor tal, para poder incorporar um espírito. Isso não existe, isso é um pensamento de doutrina, limitado, completamente limitado, ignorante, atrasado, parado no tempo, encaixotado, abre a mente, evolui. O universo é muito mais do que isso. É muita ignorância. Chega a dar vontade de chorar. A ignorância é extrema. Tem que ter vídeos desses 3, 4 vezes ao dia. Porque a ignorância é muito grande.
O religiosismo é muito grande, a intolerância, o fanatismo religioso, uma limitação imensa. Então, muito do que acontece aqui na Terra acontece primeiro lá, no plano espiritual. Depois vem para cá. 90%, pelo menos, eu te falei das indústrias, eu falei das faculdades, eu falei das escolas, plano espiritual superior. No plano espiritual inferior, no abismo, nas trevas, também tem. Os espíritos, muitos dos espíritos, não todos, mas muitos dos espíritos que estão lá, são extremamente inteligentes, intelectualizados, mas são desprovidos de moral, desprovidos de ética. Lá manda a lei do mais forte, ou seja, quem tem mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais poder. Lá manda a lei do mais forte, ou seja, muito primitivo nesse sentido de comportamento. Bem primitivo. Ou seja, a lei do mais forte. O que é que manda num mundo primitivo? A lei do mais forte. O mal reina no mundo primitivo. Por quê? Tem agressividade, violência. Isso é o mal. É assim lá embaixo. Lá embaixo eles não são afáveis uns com os outros. Quando eles começam a se tratar com carinho, se tratar educadamente um ao outro, é para fazer umas relações públicas porque tem segundos interesses, segundas intenções. Igual fazem aqui no plano físico. É igualzinho. Por isso que a humanidade daqui, a maioria está em sintonia com eles. O comportamento é igual. Inveja, fofoca, disse-me-disse, orgulho, arrogância, um querendo passar o outro para trás, traições, um traindo o outro, um falando por mal do outro, um querendo passar por cima do outro, dentro dos empregos, das empresas, um querendo comer o outro, um querendo comer, que eu estou dizendo, é tirar do cargo para ele entrar, fica com inveja que o outro tem um cargo melhor. É igualzinho lá nas trevas. Aqui é igual. Ou seja, afinidade, né? Sintonia, muitos desses, dentro das empresas, vieram de lá, faziam isso lá, brigavam entre si por poder, e aqui continua fazendo a mesma coisa. É a mesma coisa. Competição, disputa, tudo isso é treva. Se isso tem na sua empresa, tudo treva. Se isso tem na sua família, na sua roda de amigos, tudo treva. Então, eles lá são muito inteligentes. E eles são dotados de uma tecnologia avançadíssima. Então, se os religiosos, sejam espíritas, umbandistas, ficarem parados no tempo, esses caras brincam aqui em cima. Porque está todo mundo parado na fantasia de preto velho, fantasia de cigano, fantasia de Exu, no jogo de cartinha, no joguinho de búzios, para ver futuro. Está ligado em ritual. E quando tinha que se ligar em verdadeiramente o que tem que se ligar, não está. E quando a mensagem é trazida, quando a informação é trazida, não aceito. Não aceito. Esse cara está viajando. Esse cara é um louco. Não é não. Porque os das trevas, o que eles querem é dominar o mundo. Como é que eles dominam o mundo? Dominando todas as consciências extrafísicas e intrafísicas, ou seja, desencarnados e encarnados. Dominando consciências. É o que eles fazem. Quando eles encarnam, eles continuam fazendo a mesma coisa. Eles estão na política, dominando consciências, convencendo as pessoas. Eles estão nas religiões, dominando consciências, arrebatando multidões, que eles manipulam, que eles dominam. É a mesma coisa. Dominar consciências. O que um dragão mais faz? Dominar consciências. Ele gosta de conquistar mundos, gosta de conquistar planetas e dominar todas aquelas humanidades. Esse planeta é meu, já dominei todo. O outro planeta é meu, dominei todo. Quer poder, não tem fim. É desse jeito. Então, essas indústrias, laboratórios do mal para dominar consciências, existe. Existe uma rede de laboratórios, que é a única que existe no abismo. A única. Isso também faz com que muita gente não acredite quando a gente fala, porque é a única, porque é de uma tecnologia avançadíssima. E é uma rede de laboratórios onde estão aqueles que têm mais conhecimentos. Tem outros que têm muito conhecimento, mas não tem aquilo ali. Tem laboratórios também, mas não daquele jeito. Não com aquela tecnologia.
Não com aquele requinte, não com o que eles fazem lá. E o que é feito lá, se nós ficarmos falando aqui em detalhes tudo, nós vamos ficar aqui 10 horas falando, e mesmo passando 10 horas, nós não vamos falar tudo que tem lá. Não vamos falar. É muita coisa. Uma rede de laboratórios. Vários laboratórios. Ligados entre si, magneticamente. Esses laboratórios, eles se mantêm absorvendo energias dos campos de força do planeta Terra, absorvendo energia para se manter. E eles não ficam numa dimensão só. Eles ficam oscilando entre as dimensões, como um pêndulo interdimensional de grandes proporções. Prédios inteiros. Não é feito de tijolo e cimento. É feito de matéria extrafísica. Matéria extrafísica ou antimatéria, ou anti-átomo, ou anti-elétron. Matéria astral. E aí? Vai ficar na fantasia? No jogo de cartinha? Ou vai virar adulto e vai deixar de ser criança e deixar um conhecimento mais maduro, mais avançado entrar em você? Acho que o jogo de cartinhas e as fantasias já deu, né? Há 3.300 anos atrás já vieram aqui e já falaram que nada disso precisa. Por que é que continua com isso? Traga conhecimentos profundos. Quando não se traz conhecimentos profundos, só se tem 1.000 visualizações, só tem 150 mil inscritos, que não foram os que estão lá que colocaram, foram outros. Ou outro. Ou seja, não é mérito deles, os 150 mil ou 200 mil no canal. É mérito de outro. Outro que tem luz. Outro que tem evolução espiritual. Outro que tem expansão de consciência. Outro que tem comunhão com Deus. Porque para dar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil visualizações, tem que ter magnetismo, tem que ter carisma, tem que ter inteligência, tem que ter luz, tem que ter evolução espiritual, tem que ter comunhão com Deus. Senão não atrai ninguém. E aí dá 1.000 visualizações, 1.200, 1.300, 800 e pouco, 700. Só cai. Ou seja, entra completamente em descrédito. Não acaba, mas entra em descrédito completo. E só atrai aqueles que estão em sintonia com aquilo. Quem está no beabá. Só atrai quem está no beabá. Agora, quem quer mais, não vai querer ver isso. Não tem conteúdo. Não tem inteligência. Não tem oratória. Não tem carisma. Não tem luz. Não tem evolução espiritual. E no momento tem pessoas sedentas querendo coisas mais profundas. A fantasia, o joguinho de cartas já enjoou. Assim como a religião já enjoou. Ficar falando de Jó toda hora. Ficar falando das coisas, das passagens de Jesus, toda hora repetindo a mesma coisa. Ficar falando toda hora de religião, sendo que é totalmente religioso. Está repetido. Chato. Não tem conteúdo. Sempre o mesmo papo. Aí as pessoas nem perdem o tempo. Nesses laboratórios das trevas, que oscilam entre as dimensões inferiores, abre um portal, entra para outra dimensão, outra, 5 minutos em cada dimensão. É para não ser descobertos pelos da luz, para ficar mais difícil de descobri-los. E lá, as experiências, as principais experiências são a manipulação de corpos mentais degenerados, ou seja, ovoides, vibriões mentais, principalmente ovoides, através da hipnose profunda. Para quê? Para dominar consciências aqui na Terra de encarnados através de uma técnica extremamente difícil, extremamente complexa, obsessões extremamente complexas, de difícil resolução, se os da luz não intervierem. De difícil resolução.
Se os da luz não intervirem, fica difícil de resolver. Então, eles têm um conhecimento profundo, porque eles primeiro hipnotizam e manipulam esses corpos mentais degenerados, ou seja, ovoides. Eles ficam hipnotizando todo dia para eles fazerem tudo o que eles querem que eles façam. E não é para dominar pessoas em particular, é para dominar as consciências, o planeta inteiro. Então eles vão gostar de líderes religiosos que arrastam multidões. Eles vão gostar de políticos, artistas, influenciadores da internet. Para quê? Atrasar o progresso da humanidade, para isso aqui não se tornar um mundo regenerado nunca. E aí eles ficam aqui para sempre. Eles perpetuam a sua estada aqui. Eles sabem que eles não vão perpetuar. Mas se eles puderem estender isso por máximo de tempo possível, eles vão fazer, por pura maldade. Por que é que os trevosos vieram para tentar atacá-lo? Porque as informações que ele está dando acaba com os planejamentos deles. Acaba com os planejamentos deles. Por isso que eles fazem igual a Matrix. Eles entram nos corpos de um monte de gente. Eles acoplam de um monte de encarnado para falar um monte de besteiras dele. Só se encostam. Só se aproximam. E aí seguem tudo o que eles inspiram e intuem porque estão em sintonia. Afinidade. E aí quem tem boca fala o que quer e inventa um monte de merda. Que não existe. A verdade, ela se mostra por si só. Ou inventa ou distorce. Tudo. Totalmente dominado pelas trevas. Semelhante atrai semelhante. Então, esses laboratórios existem. E um dos artefatos que eles usam é aquilo que se chama de cascão astral. Parece um manequim, uma cópia de um ser humano. Ele bota esse ovoide totalmente trabalhado na cabeça, no crânio do cascão, e traz para aqui para a Terra e acopla numa pessoa. Ou faz pior. Tira o duplo etérico da pessoa, do encarnado, e substitui o duplo etérico por esse cascão astral. Imagina como a pessoa não fica. Num processo de simbiose profundo, onde os dois se tornam um só. Imagina. Como é que a pessoa não fica? O que a pessoa não é capaz de fazer? Ela estará tão obsidiada, tão fascinada, que tudo que ela pensar, as ideias que vão vir na cabeça dela, referente a alguma coisa, as interpretações referente a alguma coisa, interpretações, que o problema é esse, né? As interpretações. As interpretações referente a alguma coisa, principalmente que é da luz, serão interpretações totalmente distorcidas, porque eles querem usar essas pessoas para prejudicar quem é da luz. Então serão interpretações totalmente distorcidas, porque é tudo obsessão. Está sendo obsidiada, influenciada. Totalmente fascinada. E essa pessoa, ninguém vai tirar da cabeça dela das coisas que ela tem que fazer, porque as ideias dela são aquelas, e ela vai fazer, porque na cabeça dela ela está certa. Mesmo todo mundo falando, não vai ouvir, a obsessão está muito forte. Imagina, tirar o duplo etérico e substituir por um cascão astral com um ovoide na cabeça, acoplar de uma forma minuciosa, que não é qualquer espírito que tem esse conhecimento, acoplar de uma forma no lugar do duplo etérico, para os dois se tornarem um só. Um só. Então, as ideias, o que tem na mente do ovoide, vai entrar tudo na mente do obsidiado. E o obsidiado vai fazer tudo que está lá hipnotizado, tudo que foi orientado para o ovoide, como se a mente do ovoide fosse a mente dele. Imagine que essas pessoas não serão capazes de fazer. Já estão fazendo por aí, em vários lugares diferentes. Na internet, artistas, influenciadores, religiosos, políticos e outros que não são conhecidos, mas que estão arrebatando uma certa quantidade de pessoas, que já chama a atenção das trevas. Pode não ser pessoas que arrebatam muita gente, mas são pessoas que podem ser usadas por eles para prejudicar alguém que arrebata muitos. Entendeu? São pessoas que não arrastam muita gente,
mas podem ser usadas pelos das trevas para prejudicar alguém que arrasta uma multidão muito maior para a luz. E o obsidiado, principalmente o obsidiado que está fascinado, que está dominado por ciganos quiumbas, onde os seus mentores são ciganos quiumbas, que isso existe, que são desdobrados toda noite para o seu centro, seja universalista ou espírita ou de Umbanda, para ser orientados por esses ciganos quiumbas, serão pessoas que irão achar que foram orientadas pelos seus mentores. Sim, seus mentores, é verdade. Mentores das trevas. Mentores do mal. Então, o que será que os mentores estão mandando eles fazer? E às vezes o que está sendo feito não é na frente das câmeras, o que está sendo feito é por detrás dos panos, no anonimato. E será que é o scanner? Scanner. Scanner, você viu o scanner por aí? Ele é bonitinho, ele é pequenininho, assim, branquinho, felpudinho, você viu? Scanner. É brincadeira? Então, o que será que está acontecendo? Lembrando que o mal se levanta sempre para cair e que a luz sempre vence. E achar que está na luz não quer dizer que está. Não adianta achar que está. Achar que está não quer dizer que está. Assim como querer não é poder. Muitos dos que acham que não estão na luz, esses estão verdadeiramente na luz. Quer ver? Fui dormir essa noite. Fiquei paralisado. Apareceu 2 trevosos na minha frente. Quando eles foram embora, eu saí do transe, eu fiquei preocupado, achando que eu estou em sintonia com as trevas, que eu estou sendo dominado pelas trevas. Esses são aqueles que estão na luz, que acham que foram dominados pelas trevas e ficaram preocupados e entraram em oração na hora. Não, vamos falar com Deus, porque eles não eram para estar aqui dentro. Esses são os que são da luz. Porque para aqueles que estão dominados pelas trevas, os que vão aparecer para eles não vão aparecer com a cara feia, com a aparência de um diabo, de um demônio. Vão aparecer como espíritos de luz. Na verdade, são os das trevas se mostrando como espíritos de luz. Agora, aqueles que estão muito na luz, as trevas nem fazem mais isso, se mostrar como espíritos de luz. Eles se mostram logo como eles são. Que eles estão tão desesperados, com tanta raiva, que eles já se mostram logo como são. Porque quem está na luz não sai dela. Então, eles nem tentam fazer certas coisas. Eles já se mostram logo como são. Porque quem está na luz está incomodando muito. E por que fala esse assunto e esse? Muita gente não vai entender. Esquece um grupo de fulano de tal, esquece outro grupo de fulano de tal. Você sabe o que esse grupo já vem fazendo em várias vidas? Não, né? Você está enxergando só a vida atual. E ainda por cima, mentira de pessoas que se mostram ser uma coisa, mas por trás das câmeras é outra. Convive. Então você não sabe a vida passada de certos espíritos encarnados aqui na Terra hoje. Você não sabe o que foi feito lá atrás. As atrocidades que foram feitas em várias vidas. Então, não é implicância, não é cisma, não é pegar no pé. A espiritualidade sabe o que está fazendo. A espiritualidade sabe com quem está lidando. E são poucos os que têm coragem de ser porta-voz da espiritualidade para falar essas coisas. Porque a carapuça vai servir. Vai muito. Esse tipo de coisa só pode ser falado através de alguém que tem muita coragem. Mesmo que tenha medos. Medos? Sim. Agora eu confundi a mente de muitos, porque tem muito espírito corajosíssimo que mesmo sendo corajoso, também tem medos. Mas você tá dizendo que é corajoso, depois diz que tem... Sim, só que ele... Deixa eu explicar. Ele sente um medo agora. Sabe o que é esse medo? Esse medo não é um medo de fazer tal situação. É um medo de alguém que não gosta de briga,
que não quer o conflito, é um medo do conflito acontecer. Só que quando o conflito acontece, ele esquece esse medo e ele paga para ficar na briga. Assim são os guerreiros da luz, seja no plano extrafísico ou seja no plano intrafísico. Eles têm medo do conflito, eles não querem. Têm medo de ser prejudicados por causa de gente maluca que distorce tudo ou que inventa mentiras, calúnias e difamações. Eles têm medo dessas coisas acontecerem. Mas não vai acontecer, porque a luz protege muito, a luz não deixa, porque o bem sempre vence. Então é esse medo. Mas quando não tem mais jeito, eles esquecem esse medo e eles entram naquela briga. E eles não saem, eles são audaciosos, intrigantes. Lembra? Por que é que neste mundo a miúde o mal se sobrepõe sempre ao bem, o mal sempre vence? Ué, por que os maus vencem os bons? Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Só que tem alguns bons que não são tímidos, são audaciosos e intrigantes. Tem um monte de bons que estão assistindo esses vídeos que têm muito conhecimento, que são medrosos, são tímidos, têm medo de se expor, porque sabe quais serão as consequências. Porque se trouxer essas informações que nós estamos trazendo aqui das trevas, as trevas vão tudo para cima deles, vão usar os encarnados para ir para cima deles. E eles não querem, eles querem uma vida tranquila, eles não querem tribulações, eles não querem problema. Só que os espíritos que têm um jeitinho de ser João Batista, têm um jeitinho de ser profeta Samuel, têm um jeitinho de ser Jesus, esse tipo de espírito não está nem aí para problema, porque eles não são daqui. Já eles estão voltando para o lugar dele de origem, os problemas vão ficar todos na Terra, eles não são da Terra. Que se dane problema. Problema é para quem está na Terra, eles não são da Terra, eles estão só de passagem aqui temporariamente. Então não tem problema. Problema não existe. Volta para a nave ou volta para um outro planeta superior e o problema fica na Terra. Para aqueles que são problemáticos, que gostam de problema, por isso estão na Terra. Assim como não tem medo de gente famosa, não tem medo de espiritualista famoso. É um homem, uma mulher, como outro qualquer. E a maioria é tudo endividado. Tudo criminoso cósmico. Então vai ter medo de quê? Comidas. Vamos voltar à vida no plano espiritual. Comidas, a vida no plano espiritual, flores, fogos de artifício, línguas de sogra e confetes. A vida não é um morango. Aqui na Terra não. Aqui a vida é um espinho. É até engraçado. Gosta de carne? Tem carne sintética no plano espiritual. É mais gostoso do que aqui. É isso que você quer ter o conhecimento? Ou quer que a gente desmascare os bandidos? Os criminosos cósmicos? Os trevosos, os capetas encarnados em religiões, se fantasiando de espírito de luz, que não são. Hã? Vocês querem desmascarar os bandidos, né? Vocês não querem saber nada de vida no plano espiritual. Tem gente que já está colhendo o que está plantando. É, porque se você dedica a sua vida a ser do mal, chega uma hora que a colheita vem. Por exemplo, a vida de idiotas hater. O idiota hater. Já começa a colher o que plantou. Né? Idiotas hater. O que você faz? Eu sou um idiota hater. Eu perco meu tempo, né, para externar todo o meu ódio, todos os meus conflitos emocionais, todos os meus distúrbios, toda a minha impotência sexual, toda a minha broxura, né, toda a minha incapacidade de pegar uma mulher
eu desconto tudo isso, que eu não consigo pegar uma mulher, não consigo pegar uma mulher bonita, jovem, eu sou um retardado, eu sou um lisão, eu não pego ninguém. Quando eu ia para uma noitada, eu ficava igual um poste, eu não chegava em ninguém, porque eu sou um cara que tem medo de mulher, e quando chega eu não sei o que falar, porque eu não tenho desenrolo, não tenho papo, não tenho carisma, não tenho beleza, não tenho shape, não tenho 3x4. Então eu fico atrás de um computador para ficar escrevendo um monte de comentário ou gravar vídeos, faço pior ainda, me exponho, gravo vídeo para ficar falando mal dos outros, para distorcer tudo que os outros dizem, para caluniar, para difamar, ou seja, um completo idiota, o idiota hater. Não pega ninguém. Vocês conhecem a parábola do chocolate? E a parábola do chocolate. A parábola do chocolate é assim. Uma pessoa pega um chocolate e ela come aquele chocolate. O chocolate é gostoso, a pessoa, nossa, fala, nossa, que chocolate delicioso. Que chocolate gostoso. Nunca comi um chocolate igual. Que esse chocolate tem uma energia maravilhosa. Que chocolate gostoso, nunca vi nada igual. E ela gosta tanto que ela quer comer aquele chocolate várias vezes. Mas aí chega determinado momento que o chocolate não quer ser mais comido por aquela pessoa. E aí o chocolate diz para a pessoa, eu não quero mais você. Eu não quero que você me coma mais. Eu vou embora. E ele vai embora, o chocolate. Aquela pessoa fica com muita raiva do chocolate. E aí começa a espalhar para todo mundo que aquele chocolate é horrível, que aquele chocolate é muito ruim, que aquele chocolate é um psicopata, que aquele chocolate é um sociopata, que aquele chocolate só tem 5 centímetros de comprimento, que aquele chocolate é horrível. Ela começa a desdenhar do chocolate que ela tanto gostou. O que seria isso? Então, seria uma pessoa que não aceitou a rejeição do chocolate. E olha que o chocolate foi carinhoso, simpático, foi educado, e amoroso, e às vezes fala que o chocolate não foi nada disso. Que o chocolate a seduziu com a sua gostosura. Não, o chocolate não seduziu. O chocolate tem carisma, é amoroso, o chocolate é bonito, o chocolate é gostoso. A pessoa comeu o chocolate porque ela quis. Parábola do chocolate. Vocês conhecem as dimensões de tempo? Conhecem as dimensões de tempo? Dimensões de tempo. Existem espíritos que têm o conhecimento para abrir portais de dimensões de tempo. Muitos deles são chamados de Exus, mas não são só eles. Existem outros espíritos que não são Exus, que também têm esse conhecimento. Não é um conhecimento exclusivo dos Exus. Ou seja, muitos espíritos têm esse conhecimento. Esses espíritos, eles, em muitas situações, eles querem ajudar os seus pupilos, as pessoas, os espíritos encarnados que eles assessoram. Eles querem ajudar para as pessoas não fazerem besteiras. Porque quando elas estão encarnados, quando os espíritos estão encarnados aqui na Terra, eles ficam muito bobos, está no esquecimento, e a espiritualidade entende isso. Então, esses espíritos desencarnados, eles abrem portais e eles entram. A pessoa está querendo fazer uma escolha. A pessoa que ele assessora, que o espírito assessora, está querendo fazer uma escolha. E ele quer ver se aquela escolha daquela pessoa será certa, não no momento que ela vai escolher, mas sim o resultado que ela vai trazer no futuro. Porque às vezes uma escolha feita agora traz um bom resultado agora.
Mas lá no futuro, essa escolha que agora parecia ser legal, lá no futuro traz um resultado muito ruim. Então esses espíritos não sabem o que vai acontecer lá no futuro. Então eles entram nessas dimensões de tempo para ver se aquela escolha que parece ser legal, às vezes engana, que parece ser legal, engana até os espíritos. Então ele tem que fazer isso, para ver se aquela escolha que está sendo feita agora, que parece ser legal, se ela realmente lá na frente, no futuro, vai trazer um bom resultado ou se vai trazer consequências ruins. E ele não quer que o seu pupilo fique mal, que ele sofra, que ele adquira débitos, que ele se atrase. Então, para ajudar o pupilo, o que esses espíritos desencarnados fazem? Eles entram em dimensões de tempo. E nessas dimensões de tempo, tem vários futuros, referentes à escolha que está sendo feita naquele momento. Então, eles chegam lá, e em algumas pessoas, relacionada àquela escolha que ela está fazendo, e o espírito vai lá na dimensão de tempo e encontra 8 futuros diferentes. Ou seja, escolhas diferentes que vão trazer 8 futuros diferentes. E numa dessas 8 escolhas, uma das escolhas é essa que o pupilo dele quer. É uma das escolhas. Tem essa e tem mais 7. Então ele vai ver se a escolha que o pupilo dele está fazendo se é a melhor. Na maioria das vezes não é a melhor. Às vezes é a pior ou às vezes é mais ou menos, mas dificilmente é a melhor. Mas tem algumas que é a melhor e ele só mantém. Ele fala, não, faça essa escolha mesmo, mas a maioria não é. Então ele vê 8 escolhas diferentes que vão trazer 8 futuros diferentes. E aí ele chega lá, em determinada situação, percebe que a escolha que o pupilo dele está fazendo, que parece ser muito prazerosa, muito boa, vai trazer um futuro pior do que as outras 7. Vai trazer um futuro avassalador, vai trazer um futuro muito ruim. Vai trazer um futuro muito ruim. Então, o espírito já viu qual é a melhor escolha dessas 8, qual é a melhor escolha? A escolha que vai trazer um futuro muito bom. Mas essa escolha que vai trazer um futuro muito bom, o pupilo dele não vai gostar, porque nessa escolha ele vai sofrer muito no início. Ele vai chorar muito. E aí o espírito vem e fala para o pupilo, olha, a escolha que você tem que fazer para você ter um futuro louvável, não é essa que você está fazendo, não. Essa que você está fazendo vai ser muito prazeroso agora. Mas lá na frente vai te trazer resultados bem ruins que você vai sofrer muito. Aí ele fala, então qual é a escolha que eu devo fazer? O espírito chega e fala, a escolha que você deve fazer é essa aqui. Porque essa escolha aqui, lá na frente, vai te trazer muitos frutos. Vai te trazer muita coisa boa. Só que quando ele fala da escolha que o pupilo dele tem que fazer, o pupilo fala assim, não, essa escolha eu vou sofrer muito, essa escolha eu vou chorar demais, vai ser muito sofrimento para mim, eu não quero essa escolha. E o espírito fala, meu filho, faz essa escolha, vai doer um pouco agora, mas lá na frente você vai sorrir, vai ser muito bom. Não faz essa escolha que você está querendo, não, porque agora você vai rir, mas lá na frente você vai chorar. Não faz. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Cuidado. Ela engana. Você pode quebrar o dente quando você mordê-la. Então, isso existe. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes, uma escolha que você faz agora, que parece que que foi muito bom, que foi prazeroso para você, que nessa escolha que você fez agora, você parece que se vingou, que você humilhou alguém na frente de todo mundo, que você ficou feliz porque humilhou, e ainda diz assim, olha, essa informação que eu dei, vocês não tirem não, deixa essa informação aí, para que todo mundo veja, porque sabe que no futuro, aquela pessoa que você está falando vai fazer um sucesso muito grande. Fazendo um sucesso muito grande, o que você falou, todo mundo que está o assistindo vai querer ver também. E aí o que você falou vai crescer mais. Só que essa escolha é um tiro no pé. É um tiro no pé. Agora você vai ficar todo feliz, vai se sentir por cima. Estou vingado, me vinguei. E você vai ficar todo feliz. Humilhei aquela pessoa. Só que o mundo roda. O mundo gira, o mundo gira, o mundo gira, o mundo gira.
e o tempo passa. E aí, naquele momento, a sua escolha foi muito prazerosa, você ficou muito feliz. Mas quando chegar lá na frente, você vai chorar. Porque vai acontecer um monte de coisa que vai fazer com que você não queira ter tido aquela escolha, mas aí você já fez, o tempo já passou. E aí, lá na frente, você vai se arrepender muito daquela escolha que lá atrás te trouxe muito prazer e alegria. Totalmente ilusória essa alegria. Sabe qual é o nome disso? Scanner. Scanner. Tiro pela culatra. Scanner. 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 Dimensões de tempo que muitos aqui em cima sabem ver. Nós estamos trazendo para vocês. Essa adivinhação, ela é muito melhor do que joguinho de carta. Essa adivinhação de quem é evoluído de verdade. Essa é a adivinhação de quem verdadeiramente tem luz, não precisa se fantasiar de cigano e nem de carta. Tanto é que quem tem esse dom de adivinhação, a adivinhação é tão forte que tentam apagar todas as adivinhações que foram feitas lá atrás. Adivinhações sem cartas. Adivinhações sem fantasias de cigano. Adivinhações sem treva. E uma oratória estrondosa, uma didática que poucos têm. Tô certo ou tô errado? Um instrumento e tanto nas nossas mãos. E cuidado, hein? O que eu acabei de falar das dimensões de tempo não serve para uma pessoa só, não. Tá pensando muito pequeno. Serve para quem? Serve para gente que você está deduzindo que possa ser fulano, cicrano, beltrano, e serve para pessoas que você nunca imaginaria que estariam inseridos nessa adivinhação. E podem ser pessoas que ainda nem apareceram. Pessoas que virão no futuro. Então, é um futuro dito de um outro futuro, mas da encarnação atual. O futuro do futuro. E outros é só do futuro. Porque eu não estou falando de 1, 2 ou 3. Eu estou falando de vários. Em alguns eu estou falando só do futuro. Do outro eu estou falando do futuro do futuro. Presta bem atenção. Quem é da luz só cresce. Um espírito de luz, quando ele está unificado com Deus, muita coisa, apesar dele de vez em quando ficar triste, ou às vezes ter até mesmo uns pensamentos negativos. Sim, tem. Jesus teve pensamento negativo. Vocês acham que não? Ele teve pensamentos negativos. Com medo de acontecer uma coisa ou outra. Ele estava na carne. Se você pegar Jesus encarnado e der um beliscão nele, ele vai sentir dor. Se você pegar um alfinete e apertar, e enfiar no braço de Jesus, vai sangrar. Se você enfiar com muita força, fura. Vai doer. Tá achando o quê? Que ele não sentia dor nenhuma? Então ele sentia medo, receios. Isso é normal. Condição humana. Tá preso num corpo desse aqui, sujeito a tudo que pode acontecer com esse corpo. Então é normal ter medo. Mas tem um porém. Ele é um co-criador. Ele já tem uma conexão com Deus gigantesca, uma unificação gigantesca. Então, se ele está muito conectado com Deus, mesmo com pensamentos negativos às vezes, e com medos e tudo mais, onde ele pisa só vem prosperidade. Prosperidade financeira, material, prosperidade espiritual, alegria, entusiasmo, coragem para todos, esperança. Ele traz isso, porque Deus é isso. São só coisas boas, só coisas positivas. Então quem já se unificou, traz essas coisas positivas todas com ele. E quem está ao redor, usufrui disso. Se ele sair, tudo isso de bom que está com ele vai junto. E os outros que ficaram, se eles não têm isso, eles vão perder tudo isso. Então tudo cai. Cai tudo. Já aconteceu por aí. Olha direitinho no YouTube. Já aconteceu por aí. Então,
quando está unificado com Deus, por mais que muitos acham, agora eu prejudiquei, agora eu o difamei de uma forma que ele vai cair, acabei com a obra dele, agora eu caluniei de uma forma que agora eu destruí com ele, agora eu desmoralizei completamente. Tolo, tola, só vai prosperar, só vai crescer. Não sabe como o universo funciona. Lembra das dimensões de tempo? Isso é saber como o universo funciona, que muitos de vocês não sabem. Então, quem não tem conhecimento, canta vitória agora achando que venceu. Lá na frente se estrepa, não se mantém, porque não conhece como o universo funciona. Tudo que você fizer para prejudicar a luz, quem se estrepa é você. Quem se ferra é você. Ah, mas eu acho que ele não é da luz, ele é da luz, nada, é mentira. Na sua cabeça. Quando uma pessoa é da luz e você acha que não é da luz por causa das suas crenças, das suas interpretações loucas, das suas doutrinas, da sua religião, isso não faz com que aquela pessoa deixe de ser de luz. As suas limitações não tiram a luz da pessoa. Então a luz continua ali. Quem não tem luz é quem distorce tudo, quem não entende nada, porque não tem conhecimento. Porque conhecimento, com amor, é luz. Conhecimento com amor é luz. Quer ver um exemplo? Todo mundo achou que venceu com Jesus. Nós o matamos, nós destruímos, nós torturamos, debochamos dele. Todo mundo que fez aquilo ali, naquele momento, estava todo mundo achando que estava por cima. Gente, quando eles desencarnaram, ou seja, o futuro foi de chorar. Ali eles estavam rindo, mas lá na frente o futuro foi de chorar. E muitos outros que estavam ali nem precisou desencarnar. Durante a encarnação, no futuro, na encarnação, já começou a sofrer e continuou no plano espiritual. A mulher que mandou decapitar João Batista, ela achou que ficou por cima, toda orgulhosa, quando a cabeça dele chegou numa travessa. Ela estufou o peito, ficou toda se sentindo toda. Que idiota. João Batista já estava lá em cima, o espírito dele. E a mulher que pediu a cabeça dele, ali ela se sentiu toda. Quando ela desencarnou, gente, vocês não têm ideia do destino espiritual que ela teve. Quanto tempo ela ficou em esferas de sofrimento e dor. Gente. Sabe? É assim que funciona. Você sente luz aqui? Sente? Quem sente? Sente. Na verdade, todos sentem. Quem é da luz sente a luz e vem para a luz. Quem é das trevas sente a luz. Alguns ficam um tempo com a luz, chega um momento que não resiste à luz e se volta contra ela. Se torna inimigo dela. Outros, que não são da luz, mas sentem a luz, já nem se juntam a essa luz, já começa a combatê-la a partir do momento que essa luz aparece. Porque são contrários a essa luz. Mas pregam a luz, mas não têm a luz dentro deles. Só pregam. Palavras ao vento sem sentimento, sem amor. Acho que eu disse bastante coisa em poucas palavras. Porque é que estão vindo essas palestras. Não era vida no plano espiritual? Nós te passamos a perna, Pedro. Não, agora vai ser tranquilo, vai ser uma palestra tranquila. Foi tranquila. Só dissemos verdades. Não tem nada intranquilo aqui. Só dissemos verdades. Coisas velhas, repetidas, que estão se repetindo de novo. Só que agora acabou. Então, quando vocês pensarem assim, o Osho está falando dos fulanos de tais. Esquece os fulanos de tais. Você conhece as outras encarnações deles? As passadas? E o que eles fizeram lá? Será que você conhece os fulanos de tais verdadeiramente? Ou você está sendo iludido pelo que eles estão mostrando ser, quando na verdade não são? Você já conviveu com os fulanos de tais? Ou você só vê os fulanos de tais na televisão? Na televisão tem novela, tem atores. Não fiquem achando que os atores que estão trazendo um personagem, que a vida deles é daquele jeito. Aquilo ali é um personagem, tá?
Então a mulher bonita que se veste de freira numa novela, ela não é freira. É um personagem. A vida dela é totalmente diferente. Na novela, a mulher que tem um personagem, a atriz que tem um personagem de freira, fala mansinho, amorosinho, é uma fofinha. Mas na vida dela real, ela é um capeta. Ela é complicada, ela é arrogante, ela é vaidosa. Então, não se iludam com personagens. Personagem é uma mentira. Vai conviver e conhecer. Ah, eu fui e conheci. Conheceu quanto tempo? Conversou só por 2 horas? 5 horas? É pouco. Tem que conviver 1 ano, pelo menos. Porque eles não vão conseguir segurar o seu jeitinho de ser por muito tempo. Ah, eu conheci o fulano de tal. 2 horinhas? 3 horinhas? Tá falando no telefone? Não! Tem gente que tá casada há 20 anos e não conhece, tem mulher que não conhece o marido. Tem marido que não conhece a mulher e tá casado há 20 anos. Tô certo ou tô errado? Tem homem que tem mais 2 famílias fora. E a mulher nem sabe, o cara tá casado há 30 anos. Com a mulher tá casada há 30 anos com o cara. O cara tem mais 2 famílias fora, tem filhos lá com as outras 2 mulheres dele, e a mulher que está casada com ele há 30 anos não sabe disso. Então, não tirem conclusões com relação ao que vocês estão vendo na televisão, no YouTube, nos vídeos. Abre a mente, abre o olho. As máscaras estão caindo antes de 2025? Um dia, lá em cima, Jesus resolveu pregar uma peça na humanidade da Terra. Jesus chamou um espírito, que é o seu primeiro fractal, o primeiro espírito criado a partir do espírito dele, o mais antigo, o fractal mais antigo de Jesus, que Jesus tem vários fractais no universo. Tem alguns fractais de Jesus encarnados aqui na Terra. Mas Jesus chamou o mais antigo, o fractal mais velho. Um fractal que tem mais de 5 bilhões de anos de existência, o espírito dele. A maioria daqui da Terra tem entre 1 e 2 bilhões de anos de existência. No máximo 2. E os que têm 2 são pouquíssimos. A maioria é na faixa de 1 bilhão. E outros têm até mesmo menos de 1 bilhão de existência. Então, não é 1 milhão, hein? É 1 bilhão que eu estou falando. Então, Jesus chegou para esse fractal e disse assim para ele, num determinado momento, tem pouco tempo isso, tem muito pouco tempo. Eu vou fazer uma programação encarnatória para você. É uma programação encarnatória na Terra que vai quebrar todas as crenças, todas as doutrinas. Toda forma religiosa de pensar será totalmente diferente. Você terá um comportamento totalmente contrário ao moralismo excessivo deles, ao falso moralismo de muitos. Você vai beber cerveja, você vai beijar na boca. Quando você estiver solteiro, você vai ficar com uma, você vai ficar com outra, você vai depois ficar com outra. Você vai namorar, sério, você vai casar, sem precisar de aliança e papel, com a pessoa certa. Você vai fazer um monte de coisa totalmente contrária à religião deles. Você vai falar coisas que eles vão achar um absurdo, mas serão só verdades. Será a realidade do universo. Você não estará falando mentiras, mas eles são muito limitados, muito cheios de dogmas, crenças, religião e expansão de consciência muito pequena. Eu vou programar uma encarnação para você sacudir o planeta. Você vai passar por tudo que eu passei. Calúnias, difamações, mentiras, distorções.
Vão querer dizer que você fez isso, aquilo, aquilo outro, sem você ter feito nada. Só gente louca, doente, maluca, que vai distorcer tudo, que vai distorcer de maldade para tentar te prejudicar. Mas não vai dar em nada, vai cair tudo por terra. Porque mentira é mentira, é verdade. E você vai falar só verdades. Porque eu estou levando à reencarnação os espíritos mais criminosos, mais doentes, mais rebeldes neste tempo, nesta época. E eu vou te colocar encarnado lá. Quanto mais doentes são, mais especialista é um médico. Então eu vou mandar você para educá-los. Principalmente pessoas que te estraçalharam em outras vidas e serão colocadas no seu caminho em determinado momento da sua encarnação. Para você educá-los. E muitos outros. Uma missão árdua, muito difícil. Mas não é impossível. E quem vai realizar a missão só vence. Não existe derrota para ele, para esse primeiro fractal de Jesus. Ele só vence. E isso não é arrogância. A missão dada para ele é a missão cumprida. A missão que Jesus dá a ele é missão cumprida. Porque um dia ele quer ser igual a Jesus. Ele está chegando lá, está bem perto. Um dia ele vai até mesmo ser mais do que Jesus é agora. Mas quando ele for mais do que Jesus é agora, Jesus também estará além dele. Vai ser difícil se igualar a Jesus. Mas ele não está nem aí para isso. Ele não compete, ele odeia a disputa. O que ele quer é evoluir. O que eu estou falando aqui é só para vocês entenderem. E quando o médico é muito bom, quando o médico tem muitas especializações, muitos mestrados, muitos doutorados, muitas pós-graduações, tem tudo isso junto, 55 mestrados, 150 doutorados, 350 pós-graduações, quando o médico é assim, existe uma energia nele, uma energia que ele atrai só gente maluca, só gente louca, em nível hard, gente bem louca, para que ele possa curar. Gente tão maluca que muitos desses loucos vão distorcer tudo que ele diz, vão inventar coisas, vão interpretar o que ele fala de uma forma completamente diferente daquilo que ele quis dizer. Hoje em dia, cuidado, os homens. Tá complicado para paquerar alguém. Na educação, paquerar na educação. Porque nós estamos vivendo a época do mimimi. O mimimi está muito forte. Então, você paquerar, que eu estou falando é na educação, não é com falta de educação, não. Você ir para uma paquera saudável e você chegar numa menina, se apresentar para ela, conversar com ela e rolar um beijo, isso está perigoso. Até para olhar para uma mulher passando, uma mulher bonita passa, cuidado, até olhar está perigoso. Olhar. Tem gente que se uma mulher passar e você olhar porque achou bonita, se você olhar para o rosto dela ou para os glúteos dela rapidamente, se ela ver que você está olhando para ela rapidamente, ela pode dizer que você a assediou. É a época do mimimi. A época de gente doente. Até para paquerar tá complicado. Que saudade dos anos 80. Que saudade dos anos 80. Uma saudade imensa dos anos 80. Porque no ano 2024, o poste tá mijando no cachorro. Tratar alguém com carinho e com amor estão vendo de outra forma. Com uma forma contrária, é isso? É o mimimi imperando. É o mimimi. Que saudade, que saudades dos anos 80. Que saudade dos anos 80. Muitas saudades. Onde não tinha mimimi. É claro que eu não vou sentir saudades de tudo que tinha nos anos 80. Eu estou falando saudades do que era saudável.
do que era saudável. É isso que eu estou falando. Saudades do que era saudável. Porque o que era saudável hoje em dia se tornou algo que não é saudável, que na verdade é saudável. As pessoas estão com medo de fazer coisas naturais, com medo de serem prejudicadas. São coisas bobas. Coisas naturais. Coisas que não é para prejudicar ninguém. Mas as pessoas estão com medo. Está todo mundo tendo que andar na rua pisando em ovos. Pisando com cuidado. Porque qualquer coisinha os ovos estão estourando. Os ovos estão estourando. A águia enxerga muito bem. E a topeira? A topeira enxerga? Quem enxerga melhor? A ave, a águia ou a topeira? Então, a topeira vai dizer assim, não, é isso, isso e isso. E a águia vai dizer, não, é isso, isso e isso que foi visto, que eu vi. Mas na cabeça da topeira é aquilo ali e pronto, porque ela só vê que é ali. Mas a águia enxerga muito mais longe, mas a topeira não sabe disso. E por mais que a águia fala, eu enxergo 50 mil vezes mais do que você, a topeira não a ouve. Não ouve a águia. Como é que resolve? Fica difícil, né? Fica difícil. Mesma coisa são as pessoas que enxergam só até a lua. Quem enxerga até a lua, enxerga só até a lua. Agora, quem enxerga lá do outro lado do universo, depois da Via Láctea e do outro lado do universo, enxerga muito mais. Então as coisas que quem enxerga lá do outro lado do universo vai falar para as pessoas que só enxergam até a lua, que acha que acabou tudo na lua, parou tudo na lua, o que essa pessoa que vai falar do que ela enxerga lá do outro lado do universo, quem enxerga só até a lua vai achar que é loucura, vai achar que é maluquice. Vai achar que é loucura. Vai achar que é maluquice. Esse cara é louco. Porque ele vai trazer coisas de lá de longe, ele vai trazer situações, culturas, comportamentos, culturas e várias informações, vários dados que aqueles que enxergam só até a lua não têm nem ideia que existe, mas existe. Uma vez perguntaram para ele, será que tem seres inteligentes no formato de cachorros? Por que não? Tem ser inteligente no formato de formiga. Tem ser inteligente no formato de gatos, de leões, de panteras. Como que não vai ter ser inteligente no formato de cachorros? Tem ser inteligente no formato de pássaros. Tem ser inteligente no formato de uma bola de luz. É claro que tem ser inteligente no formato de cachorros. Assim como tem ser inteligente no formato de raposas. Assim como tem seres inteligentes muito parecidos com os seres humanos, que se você for ver, nem tem quase diferença nenhuma. Se você soltar aí na rua, passa batido. Ninguém percebe. Assim como tem seres que parecem os seres humanos aqui da Terra, mas tem só uma orelhinha pontuda. Só isso. O resto é tudo igual. Só isso. Tem de tudo. Tem ser pequenininho, tem ser mediano, tem ser muito alto. Tem de tudo. Tem ser etérico, tem ser mais denso. Tem de tudo. É infinito o negócio. Então colocar limitações do que há no universo é uma ignorância muito grande. Ficar dizendo isso não existe, isso não pode, isso pode, é uma ignorância muito grande. Tudo pode. Tudo pode. Tira esse pensamento de religião. Isso está te fazendo mal. Isso está tirando a sua felicidade, sua alegria. Tudo pode. É claro que o tudo pode não é como os contrários estão pensando. É claro que fazer o mal não pode. Matar alguém por pura maldade, roubar, furtar, destruir, isso pode? Não, mas fazem, não fazem? Por que fazem? Por que permitem que façam? Porque tudo pode. Só que você vai sofrer as consequências. Pode, mas não te convém. Pode,
mas não te convém. Se você fizer o mal, você vai responder por isso. Pelas leis do planeta ao qual você está, você vai preso se você matar alguém por pura maldade, se você furtar e roubar alguém, você vai preso. Não pode. Mas ao mesmo tempo foi permitido, não foi? Os de lá não deixaram? Não aconteceu? Pôde, não pôde? Mas foi preso. Sofreu as consequências. E não acaba por aí. Vai responder também no plano espiritual. Porque vai ter que reencarnar e vai ter que pagar o crime que cometeu. Tudo pode, mas nem tudo te convém. Só que muita gente usa isso, tudo lhe é lícito, mas nem tudo te convém, para castrar vocês com coisas que podem e eles dizem que não podem. Isso é o que o religioso faz, para manipular consciências, para te conduzir como gado. Ele usa essa máxima, olha, tudo lhe é lícito, mas nem tudo te convém, para poder te impedir de fazer um monte de coisa e fazer você ficar infeliz e triste. É claro que você não pode cometer crimes. Mas tem muita coisa que, pela religião, não pode. Coisas bobas, que não prejudicam ninguém. Coisas normais, mas na religião não pode. Mas para o universo, no universo, pode. Não pode é para religiosos, de mente limitada. Algumas coisas. Então perceba como o negócio é complexo. Como é que eu faço para discernir? Estudo. O estudo te tira da ignorância. O estudo é poder. Quanto mais conhecimento, mais poder. Adquira conhecimento e nenhum religioso vai te manipular. Nenhum religioso vai dominar sua consciência. Nenhum religioso vai tirar sua alegria, sua felicidade, castrando você. Você será um espírito livre, sem ninguém te manipulando e dominando, porque você sabe como funcionam as coisas. Quando o religioso falar, olha, não faz isso não, senão você vai para o inferno. Olha, não faz isso não, senão você vai ser deportado para um planeta primitivo. Olha, não faz isso não, senão você vai para o umbral. Quando ele falar isso, você vai gargalhar na cara dele. E ele não vai conseguir te manipular. Entendeu? Nós tiramos as lembranças do Pedro, nós intensificamos o esquecimento dele em 5 vezes, por causa da força da mente dele. Senão ele iria burlar isso. E nós não deixamos ele entrar em religião nenhuma. Primeiro, para não se tornar um retardado. Segundo, porque ele não poderia adquirir certos conhecimentos que o espírito dele já tem, mas ele estava no esquecimento, ele não poderia ouvir certas coisas. Para que lá na frente, um tempo depois, ele pudesse ser conduzido de uma certa forma que era necessário por um tempo para que ele estivesse aqui agora fazendo isso. Então foi necessário que ele fosse pego um pouquinho pelo medo, daquele jeito bem religioso, medo de ser mandado para outro planeta se não fizer a obra, medo de ir para um umbral se não fizer a obra, para poder fazer o que tinha que ser feito, que aos pouquinhos a gente foi despertando ele. E quando ele estava no ponto, quando ele estava equilibrado no ponto que nós queríamos, a gente tira e aí ele faz o que tem que ser feito. Mas não de forma religiosa, da forma como agora. Lembra da Detsu, da história da Detsu, o desdobramento dele com 20 e poucos anos? Você tem que voltar, você tem muita coisa para fazer. Tá fazendo. Ou seja, nada aqui é por à toa. Nada aqui é à toa. E desencarnou? Aqui, ó. Vai lá para Detsu. Outros vão desencarnar, sabe para onde vão? Pro Detku. Não é brincadeira? E são pessoas que estão achando que vão pro Detsu, hein? Todos habitantes de Detku. E continuam se mantendo lá. Não fazem um esforço para serem habitantes de Detsu. Então, as coisas, elas são bem diferentes do como vocês pensam na espiritualidade. Então chegou a hora de crescer, chegou a hora de tirar esse pensamento religioso infantil, né? Porque
nós estamos indo para o mundo regenerado, e o pensamento no mundo regenerado é universalista, não é de religião, não. Então não tem fantasia de cigano, não tem fantasia de Exu, não tem despacho na encruzilhada, não tem ebó, não tem nada disso, não tem guia pendurada no pescoço, não tem nada disso, não tem joguinho de carta, não tem joguinho de búzios, não tem nada disso, não tem adivinhação de futuro, não tem previsões, não tem nada disso, porque o mundo regenerado somos adultos, nós não somos crianças, isso é coisa de criança. Então, no mundo regenerado, não precisa disso. Imagine um extraterrestre de quinta grandeza, sexta dimensão, fazendo essas coisas. Não faz. Não faz. Pelo amor do santo Deus, não faz. Isso é primitivo. Isso é atrasado. Está muito atrasado. Muito. O planeta Terra ainda, a humanidade do planeta Terra ainda está muito atrasada. Muito. Muito. Muita coisa. Que a crença é como se fosse algo que a pessoa gosta muito, sabe? Algo que ela gosta muito. E aí tenta tirar isso que essa pessoa gosta muito. Tenta tirar. Tira o sustento dela, sabe? Tira o sustento dela. Tem gente que se mata porque perdeu o emprego. Tira o emprego dela, tira o sustento dela, para ver como é que ela vai ficar. Ela não vai ficar louca? Então, as crenças são a mesma coisa. Você tenta tirar a crença de alguém, dogma, religião de alguém, a pessoa entra em fúria, ela fica louca, a vida dela se torna, o principal objetivo dela é te perseguir e te destruir a qualquer custo, porque você está querendo tirar a crença dela, porque ela não quer sair daquela crença, está confortável aquela crença. É brincadeira, mas isso só acontece em planetas atrasados, em humanidades atrasadas. Humanidades atrasadas. Só acontece em humanidades atrasadas, como a Terra. Em humanidades evoluídas, esquece. É por isso que eu volto a repetir. Ele terá comportamentos que você vai escrever aqui embaixo nos comentários. O Pedro se perdeu. Ele estava no caminho, mas ele se perdeu, sabe? Pedro se perdeu. A partir do momento que ele casou com a Cheroline, ele se perdeu. Ele se perdeu. Cuidado. Os que vocês acham que são demônios são os anjos. E os que vocês acham que são anjos são demônios. Se você for inteligente, você vai entender o que eu disse. Entendeu? Quer que eu repita? Cuidado, que o que você acha, quem você acha que são os anjos, são os demônios. E quem você acha que são os demônios, são anjos. O demônio, ele engana até mesmo os escolhidos, porque o demônio, ele traveste uma máscara de luz. Então o demônio fala manso, o demônio fala cheio de classe, o demônio fala educado, o demônio fala manso, fala baixinho, fala pausadamente, fala de amor, de Deus, de caridade, de fraternidade. O demônio faz isso. O anjo nem sempre fala mansinho e amoroso. O anjo fala assim, ele sabe falar. Mas nem sempre ele vai falar assim. Se o anjo estiver no seu lugar de origem, ele só vai falar manso e carinhoso, ele não tem por que gritar. Mas se pegar o anjo e colocar num planeta onde só tem gente doente e criminosa, rebelde, e que gosta de estar no mal há milhares de anos, o anjo vai ter que falar grosso, mesmo ele sendo amoroso, carinhoso. Ele fala amoroso e carinhoso com quem o ouve dessa forma. Agora, quem não ouve o anjo dessa forma, o anjo vai ter que gritar, o anjo vai ter que falar grosso, o anjo vai ter até que falar alguns palavrões, o anjo vai ter que falar Cheroline. As táticas da luz, os planejamentos da luz, as técnicas que a luz faz para as coisas acontecerem,
vocês não vão entender tudo. Algumas coisas vocês vão entender sim, outras não. Muitas vocês não vão entender. A jogada que a luz faz para as coisas acontecerem. E quando a luz fizer essas jogadas para as coisas acontecerem, muitos de vocês acharão que é um absurdo, que se perdeu, ele se perdeu, está errado. Quando na verdade as coisas estão correndo mais sérias e mais certas do que vocês possam imaginar. Nada foge do controle. Tudo, eu volto a repetir, nós estamos no dia 22 de novembro de 2024. Tudo que aconteceu até agora, desde que o Pedro colocou a cara no YouTube, até mesmo antes disso, mas eu vou falar desde que ele colocou a cara no YouTube. Tudo que aconteceu desde o primeiro vídeo que ele colocou a cara no YouTube até agora, nada fugiu do controle da espiritualidade. Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Nada fugiu do controle. E coisas que muita gente pensou assim, isso estava fora do planejamento. Não estava não, estava dentro do planejamento. É complexo, né? O universo é bem complexo. Muito complexo. É difícil de entender, né? Não fiquem preocupados com isso. Tem espíritos antigos que têm 500 bilhões de anos de existência e ainda se perguntam, nossa, eu ainda tenho mais para aprender? Tem. Eles continuam descobrindo coisas complexas que nem eles conseguem resolver. Eles ainda vão precisar de mais alguns bilhões de anos para entender. Então imagine você, que só tem 1 bilhão de anos. O homem daqui da Terra, ele é muito orgulhoso, vaidoso, ele é arrogante. Ele acha que ele é o único inteligente no universo. Acha que Deus criou o universo só para eles. Só para eles. É uma arrogância e uma vaidade muito grande. Hoje é sexta-feira, então sextou. Então vamos finalizar o vídeo, comer um petisco e tomar uma, né? Para expandir o campo áurico, né? Abrir os chakras e ficar suscetível à mediunidade de incorporação com aqueles os quais vocês estão em sintonia, mesmo tomando uma. Porque o que importa não é a uma que será tomada, mas sim o que abriga no coração e na cabeça. As intenções e o que você abriga aqui. Isso é que importa. Tá? Muito obrigado.